Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Meus caros, quem você acha que mais consome água no planeta? Pois é, se você gosta de saber disso, se interessa por isso, pelo consumo dos nossos recursos energéticos, dos nossos recursos naturais, assista esse vídeo até o final e turbine o canal do Vetor Elétrico para que continue debatendo com vocês. Inscrevam-se, tragam amigos para se inscreverem também, deem likes, acionem os sininhos, enfim, comentem, deem sugestões e participem comigo. Nós continuamos falando sobre o recurso energético mais cobiçado e mais importante do planeta, a água. E vamos falar aqui claro, interessa ao planeta como um todo, mas nós vamos falar assim, mais especificamente do nosso país, tá? E para isso, para que a gente conheça a distribuição da água no Brasil e também como é distribuído o consumo, como essa água é usada, se tem desperdício, se tem mau uso, se tem uso consciente, a gente precisa passar por um pouco de história. Para saber como nós chegamos ao atual quadro, nós estamos no século XXI, no ano 2022, como nós chegamos ao quadro em que está o consumo desse líquido tão precioso, essa joia rara que o Deus Natureza colocou à nossa disposição e que sem ele a gente não vive. Não é? O planeta não vive sem água, nós não vivemos sem água. Não é? Agora, nós temos consumo irresponsável, nós temos desperdício desse líquido tão precioso. Vamos por parte, então. Nós dividimos esse assunto, em duas partes. Hoje a primeira e na terça-feira que vem a segunda. Comecemos, então, com a seguinte observação: a maioria dos produtos que o Brasil exporta para o exterior, que pesam na balança comercial do Brasil e que também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a maioria desses produtos passaram pelas regiões norte e nordeste do Brasil. Tá certo? Então vamos começar com o café, pelo qual nós somos conhecidos, né? Lá fora nós somos conhecidos por futebol, café, cachaça, carnaval, né? O samba. Então vamos começar pelo café. O café, a história dele começou no século XVIII, no norte do país, precisamente em 1727. A primeira muda do café foi trazida da Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, por um sargento-mor chamado Francisco de Melo Palheta, que, aliás, trouxe as mudas clandestinamente. Ele foi lá com interesses comerciais, mas provavelmente não conseguiu trazer esse café de modo formal, trouxe de modo informal, clandestinamente, né? E trouxe, aliás, a Guiana Francesa é França. Então a França faz fronteira com o Brasil no estado do Amapá. O estado do Amapá faz fronteira com a França, que é a Guiana Francesa, porque não é independente. E foi de lá que o nosso amigo Francisco de Melo Palheta trouxe a primeira muda de café clandestinamente. As primeiras mudas foram plantadas exatamente no Pará. E de lá o cultivo foi descendo pelo Brasil afora até chegar no Rio de Janeiro, onde desenvolveu realmente o plantio sistemático na metade da década de 1760. Lembro que na rodoviária de Belém tinha o Café Palheta e eu sempre, desligado, achava que Palheta era o sobrenome do dono da cadeia de cafés, né? E tinha esse Café Palheta na rodoviária, vejam só.
é o cara ali, não é? Francisco de Melo Palheta, fizeram uma homenagem a ele. Foi aí, então, que entrou o café no Brasil. Passou pelo norte. O milho. Estudos recentes identificam amostras de milho datadas de 6.000 anos atrás. Imagine, 6.000 anos atrás. Os índios já cultivavam na região norte do país, especificamente na região oeste da Amazônia, onde fica hoje o Acre. Os índios já possuíam habilidades de consumo de plantas domésticas, então eles já plantavam, eles já mexiam com milho, os índios, há 6.000 anos. Nem todo mundo sabia disso, né? Energético? Falem claro para mim. É comum essa informação? Não, né? O arroz. Em meados do século XVI, os portugueses, né, para plantar em terras secas brasileiras, trouxeram o arroz para o Brasil. Quer dizer, vírgula, porque de repente você vai descobrir que os índios tinham, mas não usavam. Mas vamos parar por essa informação, vamos parar nessas informações. Em Pernambuco, ele surgiu em 1750, ou seja, no Nordeste, né? No Pará Norte, em 1772, e na Bahia Nordeste, em 1857. Aí começou a disseminar o plantio do arroz no Brasil. Mas, como eu disse para vocês, apesar de já existirem diferentes tipos de arroz no Brasil, já existiam, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam diferentes espécies de arroz. Só que os índios não davam tanta importância, não utilizavam. Agora, a primeira referência realmente ao plantio do cereal, aí sim, como planta, como domesticação, que é isso que os historiadores chamam, quando as plantas, os animais foram domesticados, ou seja, quando eles passaram a ser criados pelo ser humano, ou plantados pelo ser humano, né? Como gado, cavalo, né? Gado bovino, gado suíno, gado equino, caprino, né? Ovino, quando eles saíram da natureza para o convívio humano. Então, foi em 1587 na Bahia, o arroz. Segundo estudos de autores brasileiros, o desenvolvimento do arroz do Brasil teria ocorrido de forma espontânea. Acabou de dizer, né? Já existiam tipos de arroz aqui no Brasil, só que não eram utilizados pelos indígenas, pelos nossos nativos. Foi o primeiro país a cultivar o cereal em todo o continente americano, foi o Brasil, né? Logo depois do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, né, quando ele retornou a Portugal, retornou com feixes de arroz, ou seja, o arroz não entrou, o arroz saiu nessa ocasião, desse jeito saiu, né? E levou para Portugal, né, feixes de arroz colhidos em território brasileiro. Chamados, vejam só, vamos ver, quebra-língua, chamados pelos tupis, o arroz era chamado de abatitauaupé. Abatituaupé, ou milho d'água. Em meados do século XVI, os colonizadores portugueses passaram a cultivar arroz em terras secas brasileiras, ocupando áreas no Maranhão, em 1755, em Pernambuco, 1750, no Pará, 1772 e na Bahia, em 1857. Isso é o arroz. O algodão. Os indígenas, à época do descobrimento do Brasil, já transformavam o algodão em fios e tecidos rudimentares. Aí, já tinha algodão aqui. Foi em 1750, no Nordeste, o começo da exploração comercial da cultura agrícola no país, sucedendo às atividades de mineração iniciadas com a colonização portuguesa. Então aí entrou o algodão. A produção comercial no país começou no século XVIII, nos estados da região Nordeste. Em 1760, o Maranhão exportou, olha só, 1760, o Maranhão exportou as primeiras sacas de algodão para a Europa. Imagine, hein? No século XVIII, né? Mais da metade do século XVIII. Dando início ao plantio do tipo arbóreo perene, que tem fibras mais longas. Rapidamente, o Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais de algodão. O açúcar, oficialmente, foi Martim Afonso de Souza
que em 1532 trouxe a primeira muda de cana para o Brasil. Iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente, isso em 1533, quando o primeiro engenho foi montado. Você deve lembrar que quando o Brasil foi dividido em capitanias, na capitania de São Vicente, a que foi citada aqui, que recebeu o primeiro engenho de açúcar do Brasil em 1533, açúcar esse trazido pelo nosso amigo Martim Afonso de Souza, é onde fica São Paulo, capitania de São Vicente. O desenvolvimento da indústria do açúcar se deu verdadeiramente na região Nordeste. Foi lá na região Nordeste que os engenhos se multiplicaram. Açúcar foi desenvolvido na Índia no século V, certo? Ou no século V. Um dos primeiros nomes que recebeu foi Sarkara, que significa em sânscrito areia grossa. O gado bovino, os bois chegaram ao Brasil também trazidos pelos portugueses. A criação dos bovinos aqui é a atividade econômica que ocupa a maior extensão de terras do país. É isso que eu queria falar para vocês. Vamos fazer a divisão do consumo de água no Brasil. Então, quem usa a maior extensão de terra, a atividade que ocupa a maior extensão de terra é a criação de gado bovino. Isso, olha, em 2006, é um censo, que os censos brasileiros eles levam tempos para serem feitos, né? Dada a dificuldade de fazer, que em 2006, segundo o censo da época, as áreas de pastagens ocupavam, vejam só, 172 milhões de hectares. As áreas usadas para pastagens. Nós estamos em 2022, mas vamos ver. 172 milhões de hectares, enquanto as áreas destinadas à agricultura propriamente dita, à lavoura, ocupavam menos de 77 milhões de hectares. O Brasil possui o segundo maior gado, maior rebanho do mundo. A Índia segue em ritmo, né, como o maior rebanho mundial, embora com crescimento modesto ao longo dos últimos anos. O Brasil é o segundo. Por outro lado, o rebanho brasileiro cresce a taxas mais altas. E em 2022, este ano, com uma taxa de 4,5% frente ao crescimento do ano passado, 2021, vai alcançar 264,1 milhões de cabeças. Ou seja, mais de 260 milhões de cabeças no país. E 7 países do mundo concentram 90% do rebanho mundial. Imaginem, 7 países só concentram 90% do rebanho mundial. Que são, os países são a Índia, primeiro, Brasil, Estados Unidos, China, União Europeia, Argentina e Austrália. São esses que detêm 90% da produção dos rebanhos, da produção de carne bovina, da produção dos quadrúpedes ruminantes, certo? 90% é muita coisa, né, gente? Para 7 países, imagine. Mas tudo bem. O comércio entre países envolve cerca de 15 milhões de toneladas em carcaça equivalente de carne. Isso em 2021, no ano passado. 15 milhões de toneladas. Multipliquem aí. Vê quanto dá de carne. Quanta picanha. Quanta alcatra. Né? Cerca de 2,5 milhões deles saindo do Brasil, o que coloca o país como o maior exportador de carne bovina do planeta. Se em 2021 todo o comércio, né, movimentou 15 milhões de toneladas, todo o comércio mundial, 2,5 milhões dessas toneladas saíram do Brasil e colocou então o Brasil como o maior exportador de carne bovina do planeta. Inclusive, o faturamento brasileiro foi de 50 bilhões de reais com esse comércio no ano passado. Então, o nosso vídeo vai ser um pouco mais curto hoje, certo? Porque, para não alongar muito, deixamos a segunda metade disso, porque a história é longa. Eu não sei até se serão 2 partes. Quem sabe até
Se a segunda metade ficar muito grande, nós passamos para a terceira, tá bom? Para que não fique muito longo o vídeo para vocês. Mas o que é que nós queremos dizer com tudo isso? De repente, o meu caro energético, que assiste sempre aqui o canal do Doutor Elétrico, vai dizer: o que aconteceu com o canal? Passou a ser um canal agrícola? Ou agropecuário? Não, não, meus amigos. O que nós estamos fazendo, nós estamos dando, com a licença do trocadilho, nós estamos dando nomes aos bois, não é? Falamos das culturas, tem mais culturas, mas falamos aí do milho, do arroz, do algodão, do açúcar, falamos do gado, falamos do café, certo? Então, eles chamam de commodities hoje, né? Você, eu, comemos commodities. A gente coloca um pouquinho de sal e aí, de repente, comida. Mas nas bolsas de valores, nada mais são do que commodities. E nem todo mundo tem direito a comer commodities, certo? Aí, quase metade da população mundial passa fome, né? Nós temos aí 7 bilhões e 400 milhões de pessoas, quase 8 bilhões já. Mas é muita gente passando fome e tem país produzindo muito. O bem energético, o recurso natural, a água, é um direito universal, é direito do ser humano. Primeiro o ser humano, depois a dessecação dos animais, né? É lógico que a natureza, não sendo boba, ela tira a parte dela logo. Choveu, criou o crescimento da água, né? A nascente e tal, ela dá primeiro para as árvores e para os seus animais silvestres, né? O homem tem que correr atrás também, não é isso? Ele não é inteligente, ele tem que correr atrás, mas não pode desperdiçar, porque se ele é tão inteligente, ele também sabe que o recurso energético é renovável, só é renovável se ele cuidar bem. Então nós estamos fazendo uma distribuição, né, aqui no Brasil, por enquanto, do consumo de água com os bens que nós vendemos, que nós comemos, que nós colocamos como commodities nas bolsas de valores, né? Os vegetais, e chegamos por último, agora não tão último, né? O último hoje, o gado bovino. Então, de cara, nós sabemos, depois nós vamos ver as áreas, mas o gado bovino, já de cara, nós sabemos que é a atividade econômica que mais usa terra e usa água, tá? É nisso que nós vamos debater, porque é um bem, é um recurso energético renovável, é um recurso natural, mas que é direito de todos. Tá certo? Então, por hoje, paramos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado. São mais dados, né? São mais dados, que aí tem que olhar aqui na tela, olha aqui na tela. Por quê? Para mostrar a realidade exatamente como ela está, inclusive nas escritas, nos artigos, nos textos, nas reportagens, nas pesquisas, nos censos do Brasil. Então, são dados oficiais, né, que eu passei para vocês. Então, aqui não cabe debater, né, se o gado, se o milho, se o feijão, se o arroz, se o algodão, o café, o que consome mais água, nós vamos informar. E daí nós vamos ver realmente como a nossa água é consumida. Certo? Espero realmente que vocês tenham gostado. Obrigado pela visita. Deem likes, comentem com a gente, deem sugestões, digam o que acham disso, se já sabiam, se tem alguma informação a mais que essas aí, passem para nós. Enfim, vamos juntos debater sobre esse assunto, tá bom? A nossa intenção é fazer vídeos para informar, cada vez mais. Espero que tenham gostado e saibam quem foram bem-vindos, como serão, como foram e como serão também na próxima terça-feira, com mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Eu vou aguardar vocês, tá certo? Eu vou aguardar vocês. Até lá!